Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal. Sempre um prazer, uma honra contar com a sua audiência. Eu quero dizer para vocês que nós estamos vivendo um momento assim de total transformação. Você tem que estar preparado, porque se você for pego de surpresa, você vai ficar para trás e vai ficar um negócio muito complicado aí. Você precisa entender o que está em jogo. A gente pode estar vivendo uma época de enormes mudanças. É impressionante a gente pensar, caramba, eu vou viver exatamente na época da mudança de uma ordem internacional para outra. Eu vou ser testemunho ocular do colapso do poderio do Império Americano. A ordem internacional, é claro que se o Império Americano cair, cai todo mundo junto. Vira um cenário meio Mad Max. Aí você fala, Daniel, mas tem chance disso acontecer? Cada vez mais a chance disso acontecer está se aproximando. É claro que quem acompanha o nosso material lá do Manual de Sobrevivência 2023 está muito sintonizado com isso, está ligadaço, sabe e tem plena noção do que está acontecendo no mundo. Mas hoje eu gostaria de citar para vocês uma matéria que foi publicada na Fox News, na verdade um vídeo, uma entrevista no último dia 25 agora de março. Que vai mostrar para você, se é que a sua ficha não caiu ainda, agora a tua ficha vai cair, porque isso tem consequência direta para o mundo inteiro e para o Brasil também. Manual de Sobrevivência 2023, lembrando, primeiro link embaixo, você faz inscrição uma vez, estuda o ano inteiro comigo, atualização semanal, educação financeira, realidade espiritual do final dos tempos, jogos de poder lá fora, como influencia aqui dentro, indispensável, vem estar conosco, primeiro link embaixo. Segundo link, livros especialíssimos que eu tenho separado para vocês. Uma dica de hoje, uma dica teológica, Novo Testamento, do Luke Timothy Johnson, editora Aldersgate, editora nova, aí, trazendo conteúdo maravilhoso para vocês, tá? Vamos lá. No último dia 25, a Fox News trouxe uma entrevista que confirmou os mais tenebrosos pesadelos daqueles que entendem o caos generalizado que pode ser imposto ao mundo se o dólar perder sua posição de reserva de valor global. Eu trato desse tema já há muito tempo, tá? Mas parece que o Brasil ainda não entendeu o que está em jogo. Por isso, mais uma vez, eu vou fazer esse alerta para vocês sobre algo que muito provavelmente será concretizado e que mudará completamente o mundo e a vida conforme nós o conhecemos. Antes de chamar a entrevista, o apresentador da Fox News, o Will Crane, ele fez um comentário sobre a recente notícia de que Moscou começaria a usar o yuan, que é a moeda do dragão, para pagamentos internacionais em vez do dólar. Isso muda a ordem mundial. Também foi ressaltado que os sauditas estavam conversando com o governo lá do dragão para fazer o mesmo. Enquanto isso, ele também alertou que os sauditas também estão em negociação com os iranianos para formar uma aliança econômica com Pequim e Moscou, com a possibilidade deles também passarem a integrar os BRICS, que são os grupos dos países, é o grupo dos países emergentes composto pelo Brasil, Moscou, Índia, Dragão do Oriente e África do Sul. A gente sabe que essa aliança dos BRICS, o objetivo é destronar os Estados Unidos da sua posição de superpotência global e ela reúne boa parte da população mundial e um considerável poderio econômico e bélico, tá? A gente tem que ficar muito atento com isso aí, porque os Estados Unidos é muito poderoso, mas se você junta o resto do mundo contra ele, fica um negócio ruim para o lado dele. É isso que eles estão querendo fazer, sempre com uma motivação progressista. Diante desse cenário, o apresentador da Fox News, o Will Crane, ele lançou as seguintes perguntas. O que aconteceria se os Estados Unidos e o dólar deixassem de ser a moeda dominante do mundo? E se as economias emergentes se afastarem do dólar americano em direção ao yuan, que é a moeda do dragão? Para responder essa pergunta, ele convidou a ex-secretária adjunta do Tesouro, chamada Monica Crowley. O sobrenome dela é meio sinistro, né, do Aleister Crowley. A resposta que ela deu, a ex-secretária adjunta do Tesouro, foi ao mesmo tempo esclarecedora, só que aterrorizante também. Ela começou afirmando que não seria exagero dizer que o abandono do dólar americano como reserva global seria algo de proporções catastróficas. Isso porque, desde o segundo grande conflito mundial, o dólar tem sido o porto seguro do planeta. Isso porque sempre tinha sido uma moeda sólida apoiada no ouro. Porém, ela lembrou que em 1971 o presidente Nixon ele retirou a moeda norte-americana do padrão ouro, de forma que nos últimos 50 anos o dólar perdeu seu lastro.
não possuindo nenhum ativo forte ali que pudesse apoiá-lo. Desde então, o dólar passou a ser sustentado com base na força bélica dos Estados Unidos, no seu poderio econômico e principalmente no fato de que o petróleo sempre foi negociado em dólar. Se esse tripé acabasse, o tripé poderio econômico, poder bélico e o petróleo sendo negociado em dólar, principalmente o último aí que a gente chama de petrodólar, se esse tripé acabasse, principalmente o petrodólar, isso significaria literalmente o fim do dólar americano e poderia trazer o colapso do império dos Estados Unidos. A secretária, ela ressaltou então que era exatamente esse cenário que está se desenhando agora, naquilo que ela classificou de uma tempestade perfeita. Ela defendeu que Washington aproveitou mal o privilégio de possuir a moeda que funcionava como reserva mundial, porque praticou durante muitas décadas uma política monetária e fiscal totalmente imprudente, principalmente nos últimos 2 anos, o que trouxe ali uma acentuada desvalorização do dólar. Isso tudo se soma aos outros problemas da fraqueza do presidente Biden, a sua luta contra a produção doméstica de energia lá nos Estados Unidos e o conflito lá na Europa, sendo que este último levou os inimigos da América, liderados pelo Dragão, a formar um novo bloco econômico. E o mais sério de tudo, os sauditas acabaram de indicar que estariam abertos a receber outras moedas para negociar o petróleo. Se isso acontecer, segundo a Monica Crowley, haverá uma implosão completa do sistema econômico global, principalmente do sistema norte-americano. Esse cenário traria uma inflação elevadíssima que poderia ser comparado ao contexto da hiperinflação da chamada República de Weimar, quando os alemães tiveram entre 1922 e 1923 uma taxa acumulada de inflação que chegou a 1 bilhão%. Você consegue imaginar isso acontecendo nos Estados Unidos? Quais seriam as consequências para o mundo se essa hipótese se concretizar? É difícil até de imaginar os Estados Unidos em ruínas, perdendo seu status de superpotência. Mas a entrevista não terminou por aí não, porque em seguida a secretária adjunta do Tesouro, a ex-secretária adjunta do Tesouro, mostrou que a posição privilegiada dos Estados Unidos no cenário global lhes concedeu um domínio mundial sem precedentes em termos econômicos e comerciais, o que foi capaz de manter para os americanos os preços baixos, principalmente com relação aos custos de energia e de alimentos. Mas não apenas isso, todo o sistema econômico global passou a depender do dólar, sempre visto ali como um porto seguro, uma proteção, uma moeda sólida. Todavia, a impressão desenfreada de dinheiro iniciou um acelerado processo de desvalorização da moeda mais poderosa do mundo. Porém, além disso, o maior risco para a moeda americana é a desvinculação do dólar com o petróleo. Se realmente os sauditas começarem a negociar o petróleo em diferentes moedas, isso vai minar não apenas o dólar, mas todo o sistema econômico global. Segundo a Monica Crowley, a consequência imediata para os Estados Unidos seria uma inflação furiosa, muito pior do que qualquer coisa que eles já experimentaram. Nesse momento, você vê essas informações e você pensa assim, como é que pode os americanos permitir um negócio desse, uma destruição da sua própria moeda? Parece algo insano, né? Mas e se eles estiverem fazendo isso de propósito? Mas você pode perguntar, mas qual seria o interesse dos Estados Unidos de destruir sua própria moeda? A resposta é relativamente simples. Eles estão configurando isso para que eles possam criar o contexto necessário para fazer a transição do falido dólar físico para o Fedcoin, que é a moeda digital do Banco Central. Isso significaria a perda da liberdade econômica individual, uma vez que o governo seria capaz de controlar tudo que cada indivíduo compra e vende e a capacidade de desligá-lo por algum motivo. Isso viabilizará o monitoramento da pegada de carbono e a implementação do famigerado crédito social. Só que é muito importante você lembrar no final desse vídeo que antes deles trocarem o dólar físico pelo dólar digital, eles precisam acabar com o Bitcoin. Talvez a falência da FTX, a FTX e o cerco se fechando contra a Binance já façam parte desse processo. Isso porque, no cenário hipotético de quebra do dólar, muitas pessoas buscariam ali uma segurança nas criptomoedas descentralizadas, algo que os bancos centrais não permitirão de modo algum. Ou seja, parece que a gente chegou a um ponto de inflexão. É muito estranho, como eu disse, imaginar que seremos testemunhas oculares do colapso do Império Americano. Seria algo cujas consequências são até difíceis de você vislumbrar. Porém, uma dica final para você.
O mais curioso de tudo é que a Bíblia já falava sobre isso há mais de 2 milênios. Ali está o caminho do livramento. Fica essa sugestão aí para vocês, ok? O que você achou desse vídeo? Deixe seu comentário aqui embaixo. Venha estar conosco no Manual de Sobrevivência 2023 se você quiser saber mais sobre isso e se preparar para o que está por vir. Primeiro link aqui embaixo. Forte abraço, fique com Deus. Examine todas as coisas que tem que é bom. Valeu!